Então vamos lá. Quando você busca alguma informação, você tem como passar aqui filtro, tá? Que nesse caso eu preciso de filtro, porque eu não vou trazer todos ou qualquer usuário que está no banco de dados. Eu vou trazer o usuário que eu quero verificar o usuário que tem esse e-mail e essa senha que eu passei aqui. Então eu preciso de um filtro. Mas daqui a pouco eu falo desse filtro. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? Supondo que eu finalizei a minha consulta. E aqui então eu tenho que criar uma outra variável que vai receber o resultado do que foi consultado aqui em cima. Para eu poder trabalhar com esse resultado, eu pego a minha variável que eu criei aqui em cima, que se chama carry, que sempre vai chamar, mas tem que chamar? Não. É porque, por padrão, eu não vou ficar criando aqui uma variável com nome, aqui com outro nome, né, e depois outras páginas mudando isso. Então, já é um padrão dos desenvolvedores. Aquilo que vai receber uma consulta, né, que nós chamamos de carry, eu crio uma variável chamada carry. Aquilo que vai ser executado um resultado a partir dessa consulta que foi feito, eu chamo de rest. Tem outros desenvolvedores que chamam de result, né? Varia pouco, mas é basicamente isso. Então eu mantenho esse padrão, tá? São nomes que não têm essa obrigatoriedade. Aqui tem, ó, onde está azul, onde está vermelho, tem a obrigatoriedade, porque isso são comandos, né, do PHP. Aqui é um comando do SQL. Então tem essa necessidade. A mesma coisa o Ricardo 11, mas a variável é eu quem escolho. É eu quem defino aqui, ó, qual vai ser o nome. Então vamos lá. Ele vai pegar a variável que guardou a conexão, né, a execução aqui dessa conexão, que é a carry, e vai dar um comando do PHP chamado fetch all, e aqui você vai passar a forma que você está buscando, que é em PDO. PDO, fetch assoc. Ah, mas, poxa, é muita coisa para me decorar. Nem eu tenho decorado. Se você olhar aqui, ó, meu tá até aqui embaixo, ó. Por quê? Porque não tem a necessidade de ficar decorando isso. O que você tem que saber é o seguinte: todas as vezes que eu precisar de buscar algo no banco de dados, o que eu tenho que usar? Essas duas linhas aqui, ó. Então, na próxima página que nós tivermos, eu vou vir aqui no autenticar, que foi onde eu criei essa primeira, vou copiar e vou colar lá. O que você tem que entender é o quê? Que aqui, ó, vem o nome da tabela, que é o que vai mudar. Então, eu estou buscando os usuários. Então, é na tabela usuários. Daqui para baixo não muda mais nada, tá? E o que pode mudar são as formas que isso será filtrado, que eu vou chegar lá já já. Então, eu primeiro criei a minha consulta e aqui eu estou apenas executando essa consulta, dando o REST, né, com o carry fetch all. Então, isso aqui é um padrão, tá? Você não tem que procurar saber o porquê que é assim, ou porquê que tem esse fetch assoc. É um padrão do PDO para você poder executar essa consulta. Se fosse MySQL, seria de um outro jeito. Mas no PDO, nós temos que executar as linhas que ele encontrou aqui, dessa forma que está aqui embaixo. Ah, mas eu gostaria de ver, então, o que ele trouxe para mim. Vamos colocar aqui, ó. Geralmente eu coloco assim, ó, linhas. E aqui nós vamos colocar o count do meu resultado. Esse count também é um comando do PHP para poder fazer a contagem de linha que esse resultado trouxe para nós, tá? E aqui então, como que eu exibo em tela? Com o echo, né? Tem outras formas também com o print, tem alguns outros jeitos em PHP, mas eu uso o echo e costumei usar echo. Então eu dou um echo em linhas. Ele fez a consulta nos usuários, executou essa consulta, passou para uma variável chamada linha o total de registro que ele encontrou, e aqui eu estou mandando ele mostrar para mim esse total. Vou salvar com Ctrl S e vou atualizar aqui, ó. Quando eu atualizar o meu autenticar, ele tem que me mostrar o total de 1. Por quê? Porque é uma linha que eu tenho aqui dentro, é um usuário que eu tenho aqui dentro, ó. É um registro. Se eu vier aqui inserir um outro registro, ó, vou fazer aqui rapidinho. Vou colocar aqui, ó, arroba. Pronto, uma senha. Eu não vou colocar mais nada não, vou mandar executar. Então, se eu mandei executar, o que acontece? Agora eu não tenho uma linha, eu tenho duas linhas, dois registros. Então, esse meu autenticar vai trazer dois registros. Mas por que ele vai trazer dois registros? Porque eu mandei buscar todas as linhas. Eu simplesmente vim aqui e falei, faço uma consulta no meu banco de dados na tabela de usuário e me mostra quantas linhas possuem lá. Então eu não filtrei, eu não especifiquei nada. Eu poderia especificar como? Utilizando uma cláusula aqui, ó, que é o where, tá? Onde o where ele significa aqui na nossa definição aqui onde o ID seja igual a 2. É um exemplo. Então ele só vai buscar para mim o usuário que tem um ID igual a 2, ou seja, aqui não mostra mais o valor de duas linhas encontradas, porque eu não tenho dois usuários com esse ID igual a 2, eu tenho um usuário com ID igual a 2. Mas poderia ser feito em qualquer outra coluna, por exemplo, onde o nome fosse igual
a João. Eu tenho algum usuário lá chamado João? Ó, vamos salvar e vamos atualizar. Eu não tenho nenhum usuário chamado João. Então, quantas linhas ele traz para mim nessa consulta? 0. Então, ali você pode passar condições, tá? Para que você possa efetuar esse filtro, essa busca. E qual a condição que eu preciso aqui? A condição do e-mail ser igual ao usuário que chegou aqui e a senha ser igual à senha.